O tempo abençoado do culto de sábado chegou. Hoje, tomemos algum tempo para partilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado O Dia dos Pais Celestiais e a Piedade Filial. Hoje em dia, a Coreia alcançou um grande crescimento económico, pelo que o padrão de vida melhorou exponencialmente e o estilo de vida mudou de muitas maneiras. Há muito tempo, uma mãe solteira criou o seu filho de forma brilhante, apesar das difíceis circunstâncias. A fim de o educar bem, ela colocou sempre o seu filho em primeiro lugar, embora tivesse de passar fome. Havia muitos pais na Coreia que viviam este tipo de vida. Mais tarde, à medida que a criança crescia, foi para a faculdade e continuou os seus estudos. Mesmo depois do seu filho ter entrado na faculdade, ela ainda cuidou dele de todo o coração. Isto porque o seu desejo era que o seu filho conseguisse um bom emprego na sociedade e vivesse uma vida rica. Apesar de estar a viver na pobreza, dedicou-se a apoiar os estudos do seu filho. Um dia, ela sentiu muita falta do seu filho. Pensou: como posso encontrar o meu filho que está na faculdade? Uma vez que era difícil encontrar a localização em Seul, mesmo com o endereço da sua pensão, ela foi imediatamente para a sua faculdade. Ela ficou à entrada do colégio, à espera que ele saísse de caminho a casa. No momento em que muitos estudantes saíram das suas aulas, ela encontrou com o seu filho. Como estava tão feliz por o ver, aproximou-se dele e chamou pelo seu nome. Nesse momento, o filho estava a ter uma conversa amigável com a sua namorada. Então, ele encontrou a sua mãe. Quando ele olhou para a sua mãe que acabara de chegar do campo, ela parecia mal vestida e esfarrapada. Acho que o filho não queria que a sua namorada visse a aparência lamentável da sua mãe. Ele tentou fingir que não a conhecia, mas a sua namorada perguntou-lhe: ela está a chamar pelo seu nome. Como é que ela te conhece? Ele rapidamente virou o rosto e disse: ela é a minha empregada. Quando a mãe ouviu isto, saiu rapidamente do local, preocupada que o seu filho ficasse envergonhado por causa dela. Histórias semelhantes como esta realmente aconteceram no passado. Da mesma forma, quando olhamos de perto para a relação entre pais e filhos, se somos filhos, devemos ter orgulho dos nossos pais e considerá-los como a fonte da nossa felicidade. Eu acredito que esta é a verdadeira piedade filial que os filhos devem praticar. Na história, embora a sua mãe parecesse mal vestida e esfarrapada, se o filho pudesse dizer com confiança à frente do seu amigo: ela é a minha mãe de quem eu tenho muito orgulho. Ela tem-me apoiado notavelmente até agora, saltando refeições e até ficar com as suas roupas gastas. Estou muito orgulhoso da minha mãe. A mãe deveria ter ficado muito feliz e sentir-se apreciada. Da mesma forma, quando nos sentimos orgulhosos de ser o filho dos nossos pais, quando nos regozijamos por ter nascido como a filha dos nossos pais e consideramos isso uma grande honra, acredito que isto pode ser considerado piedade filial. O mesmo é verdade, quer seja espiritualmente ou fisicamente. Quando pregamos o Evangelho em Samaria e até aos confins do mundo, gloriamo-nos do nosso pai e da nossa mãe e os reconhecemos como nosso pai e nossa mãe. Quando alguém pergunta: quem é ela? Devemos responder: ela é a minha mãe de quem estou muito orgulhoso. Ela trabalhou tão arduamente para me criar até este dia. Espero que possamos nos dirigir aos outros desta forma. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Lucas, capítulo 12.
Em Lucas capítulo 12, versículo 8, Jesus diz: Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. No entanto, na história que contei antes, do ponto de vista das pessoas do mundo, sua mãe parecia maltrapilha e esfarrapada. Deus é definitivamente os nossos pais. No entanto, do ponto de vista dos povos do mundo, eles parecem fracos e frágeis. Parece que lhe falta algo de que pode orgulhar. Quando perguntaram ao filho, quem é ela? Ele disse, ela é a minha empregada. Quão doloroso deve ter sido para a sua mãe que suportou todas as dificuldades e dedicou toda a sua vida por ele. Pai Celestial e Mãe Celestial. Não importa o que as pessoas digam, devemos vangloriar-nos e confessar Deus em frente dos outros. Desta forma, devemos dizer, se alguém não acredita em Cristo An Sang Won, não pode ser salvo. Acredita em Cristo An Sang Won. Então, você e a sua família serão salvos. Acredite na Mãe Celestial. Então, você e a sua família receberão a bênção da vida eterna. Devemos proclamar desta forma. É claro que aqueles que não acreditam no Pai e na Mãe irão nos ridicularizar e zombar. No entanto, como é que os anjos celestiais nos verão? Ele é verdadeiramente o Filho do Pai e da Mãe que merece um grande elogio. Ela tem as características de filha do Pai e da Mãe. Os anjos não diriam isto no céu. Consideremos o caso daquele estudante universitário que vos contei anteriormente. Imagine se o filho tivesse dito, ela é a minha mãe, que me criou até me tornar quem eu sou, mesmo no meio de muitas dificuldades. Então, a sua namorada teria pensado, a sua mãe criou maravilhosamente, mesmo numa situação tão difícil. Não concordam? É por isso que Deus diz no Evangelho de Lucas capítulo 12, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Portanto, não deveríamos sempre gloriar-nos de que temos o entendimento para conhecer a Deus. Vamos para o Salmos capítulo 20. Vamos dar uma olhada no Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. O nosso Pai é Deus e a nossa Mãe é Deus. Estamos orgulhosos de sermos filhos do Pai. Estamos orgulhosos de sermos filhas da Mãe. Se pregarmos este Evangelho em Samaria e até aos confins da terra com tal fé e mentalidade, então, até os anjos celestiais ficarão profundamente comovidos conosco todos os dias. Devemos estar orgulhosos do nosso Pai e da nossa Mãe. Se não estivermos orgulhosos deles, não nos podemos gloriar do nosso Pai e da nossa Mãe. Assim, não seríamos em nada diferentes do filho da história. Gostaria que ela não fosse a minha mãe. Gostaria que ele não fosse o meu pai. Porque é que eles vieram com uma aparência tão pobre? A sua verdadeira aparência não é pobre. Não o sabemos todos. Eles não são fracos. Por causa dos nossos pecados, eles vieram a esta terra, ao vestirem a tenda da carne, tal como nós. No reino celestial, os seres espirituais de todo o universo adoram o Pai e a Mãe todos os dias e os louvam. Santo, Santo, Santo é Deus Elohim. Hoje, lembremos-nos da graça de Deus que nos foi concedida.
Devemos sempre dar graças aos nossos pais físicos do fundo dos nossos corações. Mais importante ainda, nunca devemos esquecer a graça do Pai Celestial e da Mãe Celestial. A partir de agora, gloriemo-nos do nosso Pai e da nossa Mãe como filhos celestiais, para que possamos cumprir a piedade filial espiritual para com os nossos pais celestiais. Por esta razão, está escrito em Salmos, capítulo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos continuar com as palavras escritas em Jeremias capítulo 9. Vamos dar uma olhada no capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Neste mundo, alguns vangloriam-se da sua força, alguns das suas riquezas, alguns do seu conhecimento e alguns do seu poder. Embora as pessoas se vangloriem de várias coisas, os filhos celestiais devem gloriar-se de que têm o entendimento para conhecer a Deus. Além disso, o Pai ensinou-nos ao dizer: glórie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Todos os filhos celestiais em Sião nunca devem esquecer que Deus que criou os céus e a terra e tudo no universo com grande poder de criação e autoridade é o nosso Pai Celestial e a Mãe Celestial. Ao lembrarmos deste facto, devemos ser aqueles que sempre assumem a liderança em vangloriar-se de Deus para todos à nossa volta. Uma vez que o nosso Deus tem um poder tão maravilhoso, somos agora guiados para o caminho certo que nos leva ao eterno reino dos céus. Não somos. Não é qualquer um que pode ir para o reino dos céus, certo? Portanto, espero que este ano renasçamos como filhos celestiais que praticam a verdadeira piedade filial a Deus. Há um ditado: qualquer um pode derrotar um ladrão que está em casa, mas não é fácil derrotar um ladrão que está no nosso coração. O ladrão que rouba os nossos corações é o mais perigoso. Assim, Deus adverte-nos para estarmos atentos a estes ladrões. Em Deuteronômio capítulo 13, Deus deu o mesmo aviso há 3.500 anos. Vejamos o capítulo 13, versículo 1. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e servamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto. Na Bíblia, foi registado no Antigo Testamento que Deus deu palavras tão severas como esta. Esse profeta ou sonhador deve ser morto. Porquê? Pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. O que significa que eles incitam à rebelião? Estão a roubar o coração das pessoas. Houve aqueles que roubaram o coração das pessoas que estavam destinadas a Deus. Voltaram os seus corações para os ídolos e levaram-nos a adorar outros deuses. No Antigo Testamento, tais falsos profetas foram impiedosamente punidos e condenados à morte. O que eles tentam fazer? Para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele.
O que significa desviar-nos de seguir a palavra de Deus? Significa roubar os nossos corações. Deus ordenou-nos que todos aqueles que tentam desviar o nosso coração da fé de Deus para o mundo deveriam ser mortos. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. A maldade de roubar o coração de alguém era o que Deus considerava como um dos maiores males. Portanto, todos os nossos amados membros da família de Sião devem sempre voltar os nossos corações para o reino dos céus. Devemos dar graças aos nossos pais terrenos. Além disso, devemos também gravar nos nossos corações os ensinamentos do Pai Celestial e da Mãe Celestial, que são os nossos eternos e verdadeiros pais, para que possamos perceber o que agrada ao Pai e à Mãe e gloriar-nos de Deus para todas as pessoas do mundo. Creiam no Senhor Jesus. Então, tu e a tua casa serão salvos. Devemos ser como os santos da igreja primitiva que se vangloriavam de Jesus na época do Filho. Davi não se vangloriou muito de Deus Jeová na época do Pai. Ele disse: "O Senhor é a minha fortaleza e o meu escudo no tempo da angústia." Deus tornou-se a luz nas trevas. Ele tornou-se o refúgio e o bordão quando eu andava no escuro. Da mesma forma, ele gloriou-se de Deus e elogiou-o muito. Assim, o que é que Deus disse sobre ele no livro de Atos? Na Bíblia, Deus testemunhou sobre ele: "Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração." Não importa em que tipo de situação os pais se encontrem, os filhos devem estar sempre orgulhosos dos seus pais e dar-lhes glória. Se puderem dizer aos seus pais que estão muito orgulhosos de serem os seus filhos e que ser seus filhos e filhas é a maior fonte de felicidade na sua vida, então podem tornar-se os filhos e filhas mais filiais. É o mesmo fisicamente e espiritualmente. Pai Celestial, sinto-me tão honrado por ser o seu filho. Mãe Celestial, estou tão orgulhoso de ser o seu filho. Existem muitas outras maneiras de praticar a piedade filial aos nossos pais, mas muitas pessoas dizem que a piedade filial começa por sabermos valorizar os nossos pais. Quer seja física ou espiritualmente, devemos sempre lembrar-nos do amor e da graça dos nossos pais. Quando olhamos para os muitos registros sobre os israelitas no livro do Êxodo e outros livros do Pentateuco, Deus sempre resgatou os israelitas de várias dificuldades e Ele sempre caminhou com eles, mesmo em circunstâncias e ambientes difíceis. Deus deu-lhes esperança, Deus deu-lhes um futuro, Deus deu-lhes sonhos e Deus deu-lhes força. No entanto, sempre que havia uma pequena tentação, eles desviavam o olhar de Deus, que é invisível, e eram enganados pelos ídolos que eram visíveis. Podemos ver que tais casos aconteceram frequentemente na história do Antigo Testamento. É o mesmo para nós nesta época. Também neste mundo, somos tentados por outros seres que não Deus e os nossos corações estão a ser roubados. Sem compreender as razões fundamentais pelas quais viemos do céu para esta terra, a nossa fé não pode deixar de ser sempre abalada enquanto vivemos a nossa vida de fé. Verdadeiramente, o nosso Pai e a nossa Mãe são o Deus Todo-Poderoso que deve receber glória e honra. Uma vez que continuamos a perder a nossa fé neste facto, a nossa fé continua a oscilar para a direita e para a esquerda. Por outras palavras, a nossa vida de fé não tem escolha senão tornar-se instável e desmoronar-se. Se não esquecermos o facto de que os nossos pais são a fonte da nossa felicidade, independentemente da posição em que os nossos pais estejam, estaremos sempre orgulhosos dos nossos pais. Para me tornar bem-sucedido e para me apoiar, o seu único filho, ela teve de suportar todo o tipo de sofrimento. Verdadeiramente, ela dedicou toda a sua vida para mim. Ela é a minha mãe de quem eu posso gloriar-me diante do mundo inteiro.
Se o filho da história se tivesse gloriado da sua mãe desta forma, penso que a sua namorada teria ficado comovida com a sua grande personalidade e o teria tratado com uma atitude melhor. Para si e para mim, os nossos pais celestiais são a fonte da nossa felicidade. Eles são a fonte do nosso elogio. Orgulhemo-nos sempre do facto de nos termos tornado os filhos e filhas do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Está escrito em Deuteronômio capítulo 13 que aqueles que roubam os nossos corações que estavam destinados ao Pai e à Mãe, sejam eles profetas ou sonhadores, devem ser destruídos. Este é o ensinamento de Deus. Além disso, diz no versículo 3, vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ele vos pôs à prova para refinar o vosso coração. Então, vejamos alguns dos ensinamentos da Bíblia sobre honrar os pais. Vamos para Deuteronômio capítulo 5. Vejamos Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou. O que Deus nos mandou fazer. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar os nossos pais é o que Deus nos ordenou fazer. Não estamos a falar disto para dar uma boa impressão da nossa igreja ou para agradar os ouvidos das pessoas no mundo. Isto faz parte dos mandamentos que Deus nos deu para guardar. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Por favor, tenham isto em mente. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Desta forma, a Bíblia também nos ensina sobre a família, especialmente a relação entre os pais e os seus filhos. Os filhos devem mostrar respeito pelos seus pais e honrá-los. Os pais devem tratar bem os seus filhos, não com severidade nem com raiva, mas criá-los graciosamente no treinamento e instrução do Senhor. Isto é o que Ele quer que toda a humanidade e todos os membros da família em Sião pratiquem. Além disso, para além deste ensinamento, tenhamos sempre fé em Deus. Vamos voltar para Provérbios capítulo 4, versículo 20. Vamos ler o livro de Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha em saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. É muito importante guardar os nossos corações. A fim de guardar os nossos corações, devemos primeiro ter a fé para reverenciar e honrar o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Para onde quer que o Pai e a Mãe nos levem, devemos segui-los até ao fim com obediência. Há ladrões que roubam os nossos corações do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Por vezes, podem ser fama, o sexo oposto, um grande patrimônio ou riquezas, ou ambição mundana. Assim, muitos fatores estão a distrair-nos e a tentar roubar os nossos corações. Todos os membros da nossa família de Sião devem sempre olhar para o pai e a mãe e ouvir atentamente os seus ensinamentos. Guardemos os nossos corações para Deus e para o reino dos céus,
e guardemos os nossos corações para a verdade até ao fim. Ao fazê-lo, devemos todos regressar ao Pai Celestial e à Mãe Celestial no final. Não está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, o que eles dizem que devemos fazer? Venham a nós. Jesus também disse nos 4 evangelhos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. Eles proclamam, quem tem sede, quem está ferido e quem está com dores, venha a nós agora. Encontrem o descanso e paz. Vocês receberão tudo o que desejam. O nosso Pai e a nossa Mãe são a fonte e a essência da nossa felicidade. O Pai e a Mãe merecem ser a fonte da nossa glória, orgulho e felicidade. É por isso que Davi sempre disse, Deus é o número 1, Deus é a luz, e Deus é a força que nos protege. Ele é o nosso refúgio e escudo que nos guarda do mal. Não posso viver sem Deus. Podemos ver que Davi escreveu todos estes salmos no livro de Salmos. Tal como Davi, devemos também gloriar-nos do nosso Pai e da nossa Mãe ainda mais em Samaria e até aos confins do mundo. Os santos da igreja primitiva sempre pregaram onde quer que fossem. Quando acreditarem em Jesus, serão salvos e os seus pecados serão perdoados. Somente quando se acredita em Jesus é que se pode entrar no reino dos céus. Todos os antepassados da fé na época do Filho gloriavam-se do Pai. Agora, na época do Espírito Santo, devemos gloriar-nos do Espírito e da noiva, Deus Pai e Deus Mãe. Neste mês de maio, que é celebrado como o mês da família na Coreia, devemos pensar na importância da piedade filial para com os nossos pais terrenos e, além disso, na graça dos nossos pais espirituais. Quando estou a gloriar-me do Pai Celestial e da Mãe Celestial, considero o Pai e a Mãe como a fonte da minha felicidade. Quão glorioso é ser selado como os filhos do Pai e da Mãe. Obrigado, Pai Celestial, por ser o nosso Pai. Obrigado, Mãe Celestial, por ser a nossa Mãe. Vivemos todos os dias com este tipo de coração. Sentimos-nos desconfortáveis ou relutamos em contar aos outros sobre o Pai e a Mãe. Temos de mudar todas as situações para um padrão em que nos possamos gloriar deles com orgulho. Vamos levar todas as pessoas do mundo para os braços do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Vamos pregar-lhes diligentemente, dizendo, o Pai e a Mãe estão a chamar-vos. Por favor, venha rapidamente. Peço a todos vós que se tornem filhos e filhas que agradam ao Pai e à Mãe, levando muitas almas ao arrependimento para que possamos fazê-los orgulhosos de nós. Além disso, a todos os pais e mães desta terra, obrigado. Colocaram muito esforço e trabalho árduo para desempenhar os papéis de pais e mães. Os filhos não sabem disto. É claro que alguns filhos podem saber isto. No entanto, eles nunca conhecem o coração dos seus pais a 100%. Os pais não se regozijam mesmo que os seus filhos reconheçam apenas 10% dos seus corações. É o mesmo para nós também. Devemos reconhecer o amor, o sacrifício e a devoção do pai e da mãe e o seu esforço para levar os seus filhos ao reino dos céus. Acredito que o pai e a mãe ficarão muito satisfeitos se reconhecermos pelo menos 1 milhar de milionésimo dos seus corações. Hoje, através deste tempo, dou graças mais uma vez ao Pai e à Mãe por terem vindo a esta terra em carne e osso e por vestirem as vestes dos pecadores sem hesitação. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.